a região oeste a leste, ao litoral do nosso Paraná. André, muito boa tarde, seja bem-vindo ao RN Opinião. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Odier. Tarde. Equipe aqui da Jovem Pan e todos os ouvintes. É uma honra estar presente. Já começo dizendo que esse prazo estimado de 7 anos está num estudo técnico do nosso grupo de trabalho, através das contratações que a gente fez. Mas, obviamente, que ao passar para o investidor privado, vai caber a ele dar a celeridade desse processo. Ele pode fazer até em menos tempo e essa é a nossa expectativa. Fizemos um tempo médio dentro de um cronograma em que a engenharia permite que seja realizado de forma adequada. Um tempo médio, porém possível. Ontem o governo do estado lançou, a consulta ao edital de leilão dessa obra que vai impactar diretamente 67 municípios. É muita coisa, um traçado novo que vai desafogar inclusive as nossas estradas. Mas quando a gente fala em consulta de edital de leilão, a gente está falando em quê? Para traduzir para quem está em casa ou para quem está nos ouvindo aqui na Pan News. Então, olhando um pouco a construção do nosso projeto, que iniciou-se em 2019, a gente adotou lá uma metodologia de trabalho chamada inovação aberta. Então, em vez da gente trabalhar só dentro do nosso gabinete, a gente também buscou consultar o setor produtivo hoje. A gente visitou lá todas as cooperativas, as multinacionais, todos aqueles que transportam ou que têm interesse em transportar cargas por ferrovia. A partir daí, a gente montou esse projeto. E no caso específico da tua pergunta, Eduardo, a consulta pública, o edital, é simplesmente porque nós entendemos que o edital pode ser melhorado. Então a gente submete ele do dia 27 de junho agora até o dia 15 de julho no site da Nova Ferroeste. Só digitar lá Nova Ferroeste já vai acessar esse portal. E não só os investidores econômicos, aqueles que vão realmente aportar o recurso, mas operadores, fornecedores, todos aqueles que estão ligados ao modal ferroviário, que têm interesse, podem ir lá fazer sugestões, consultas ao edital. Lembrando que também nesse tempo, nas segunda e terceira semanas de julho, na semana do dia 4 no dia 11 de julho, nós também faremos a sondagem de mercado, a segunda rodada de sondagem de mercado com os investidores. Aí eles também acessando o portal da Nova Ferroeste vão poder fazer esse agendamento e vão ter lá 3 a 4 horas com os nossos consultores para tirar as dúvidas. Passado todo esse procedimento, pelo menos burocrático, agora, e de atualização, de avanço até no projeto, já existe uma previsão, ou pelo menos um prazo, para que esse leilão aconteça de fato e a obra possa deslanchar? De forma bem técnica, o nosso cronograma prevê o leilão no mês de setembro. Então, para que isso aconteça, a gente precisa ainda vencer algumas barreiras. Vamos lá. Por exemplo, o nosso edital prevê que a gente já vá para o leilão com a licença prévia. E aí a gente depende da concessão, ou seja, dessa concessão da licença prévia do poder concedente, que é o IBAMA federal. Então já está nesse processo, a gente já fez as audiências públicas, eles já fizeram as vistorias no traçado, vistorias terrestres, vistorias aéreas, e estão lendo o nosso relatório, que chama EIA-RIMA, o Relatório de Impacto Ambiental, Estudo de Impacto Ambiental. Com isso eles vão emitir aí o seu relatório com as suas considerações e aí então obtermos a licença prévia. Esse é um dos pontos. E acho que o outro que é importante, e até vocês podem comentar aqui, é o cenário. Que cenário nós vamos ter para isso em setembro? Eleições, cenário econômico, outras dificuldades que possam ter, o próprio apetite do investidor, se o investidor realmente vai estar querendo aportar recurso nesse momento. A gente sempre é otimista e tem a expectativa que sim, porque o projeto traz isso, O projeto traz uma rentabilidade muito boa, traz oportunidades boas. Agora, é ele que vai escolher o momento que realmente ele quer fazer esse aporte. Eu queria dizer a você, ilustre presidente, que talvez essa seja a obra que possa marcar o governo do qual o senhor faz parte. Porque é um anseio não só do povo paranaense, mas é um anseio do povo brasileiro que é vinculado ao transporte ferroviário, de alguma forma. Eu não me canso aqui de lembrar as pessoas que, se você sai de um terminal ferroviário e vai por Porã, por exemplo, para chegar a Paranaguá, e você tem um transporte de soja em 40 vagões, escola, você está transportando o que 240 bitrens transportariam.
e transporta com horário marcado, horário fixo, porque o trem tem cadência. Então o empresário, ele quando fecha os seus build, venda, etc., para a exportação, ele encontra a possibilidade de amparar o seu negócio. Isso chama logística. E quando o Paraná enfrenta talvez o seu maior gargalo sob o ponto de vista do transporte, pelo menos ferroviário, com certeza. Com essa coragem, isso me entusiasma. Quero aplaudir o senhor e aplaudir o governo do Paraná, porque é um desafio extraordinário. Não é de agora. Vários governos sucessivos aqui no estado já tentaram resolver esse problema. Não conseguiram, por questões de cenário, por questões talvez até mesmo de competência de equipe técnica. Mas o fato é que pela primeira vez eu me sinto informado de um projeto com características reais. Claro, as coisas mudaram, a tecnologia é muito mais avançada e tudo mais, mas é um desafio. Eu cumprimento o senhor, porque eu sei, Escola, que o Paraná vai crescer profundamente, não só os 60 e poucos municípios envolvidos de forma direta, mas a renda indireta do estado vai aumentar, logicamente. E é muito positivo. Parabéns, presidente. Não é fácil fazer elogio, né? Vocês reclamam que eu não elogio, então hoje eu estou elogiando. Obrigado, Giê. Estendo esse agradecimento aí a toda a equipe do GT, e especialmente ao nosso governador, que é a partir dele que iniciou todo esse trabalho. E se o Eduardo permitir, eu queria só comentar aqui em cima do que o Giê colocou. À vontade. E ele tem toda a razão sobre o histórico da Ferroeste. Eu que sou particularmente criado no oeste do Paraná, nós temos que lembrar que a Ferroeste, ela foi construída, né, e foi utilizado recurso do Estado do Paraná, construída pelo Exército, com recurso do Estado do Paraná, mas ela foi construída a partir de um movimento dos empresários da Associação Comercial de Cascavel, que entendiam que para o escoamento da safra, exportação de grãos, precisava de uma ferrovia. E o compromisso é que essa ferrovia pudesse chegar com eficiência ao Porto de Paranaguá. Então, desde quando ela foi constituída lá em 1989, até quando ela começou a operar com a Ferropar em 1994, a gente não resolveu esse gargalo, Gê. Então, é um gargalo não só de hoje, ele é histórico. Mas a soma desse processo, e que eu acho que o Gê traz muito bem, é que só deu certo por um fator. Primeiro, que as questões técnicas pudessem ser colocadas à frente do processo. E o governo entendeu que, porque a vontade todos tiveram, eu tinha que respeitar, todos tiveram vontade de fazer a ferrovia, mas a gente entendeu que ele precisava dar o primeiro passo. Por isso que nós contratamos um estudo de viabilidade técnica, que é o IVTJ. Depois nós contratamos um estudo de impacto ambiental. E agora, tudo isso custa. E agora a modelagem jurídica. É isso que dá sustentação, e eu poder chegar aqui para você e falar, olha, eu tenho respostas para as tuas perguntas em relação aos aspectos técnicos do projeto. Olha só, nós estamos aqui na RIC Notícias Opinião, recebendo hoje o diretor-presidente da Ferroeste, André Gonçalves, que está nos explicando um pouco mais sobre esse processo, ou pelo menos esse projeto, né, o edital que deve ser lançado em breve para a construção de uma linha que liga Mato Grosso do Sul, Maracaju, até o Porto de Paranaguá, uma obra gigantesca que vai passar por 67 municípios desses dois estados e que tem um lance inicial, inclusive, André, de 110 milhões de reais, né? Esse leilão previsto para setembro, falamos disso há pouco, mas após o leilão, escolhida a empresa que vai ter a cessão por 99 anos, né? Qual que é o próximo passo? Já iniciar a construção ou ainda não? Perfeito. O cronograma previsto dentro do processo, do projeto, o que ele contempla? Primeiro dizer, eu acho que é interessante isso aí também, Eugê, de tudo que você já viu em relação a concessão ou venda de contrato, que é a nossa modelagem, esse valor é a outorga mínima. A gente está exigindo uma outorga mínima. Ela serve como um filtro, mas o governo em si não tem ali um interesse em obter um recurso e fazer uma arrecadação monetária. Não é fonte, né? Não é fonte. O que nós precisamos trazer é desenvolvimento, resolver a infraestrutura logística. Começa aqui. Mas, depois do leilão, há um prazo aí, Eduardo, de aproximadamente 6 meses para que o contrato e todas as questões documentais, burocráticas sejam feitas. O que é previsto?
previsto 2 anos de projeto executivo. O que nós temos hoje, a gente está em nível de estudos básicos. Ou seja, tudo que a gente fez, apesar de termos aí sondagens, né, sondagem do solo em todo o traçado, e temos todos os estudos de impacto ambiental, a gente sabe que precisa fazer um projeto executivo. Vamos lá, precisamos detalhar um viaduto que vai existir, precisamos detalhar isso em termos de engenharia, uma ponte que vai ser feita. É igual construir uma casa, né? Como construir uma casa ou uma estrada rodoviária. E pior, que curva para trem é o seguinte: os trens hoje têm uma imensidão de vagões, porque as máquinas são raios maiores. São as maiores, etc. Então, uma curva para uma composição ferroviária não é uma rodinha de cobra. É isso aí. E aí nós temos, então, 2023, 2024 para projeto executivo. Junto com isso, ele faz o processo do licenciamento, que é do licenciamento prévio para a licença de instalação. E a partir de 2023, 2024, 2025, ele pode já dar início às obras. E aí é com a expectativa que a gente faça aí, dentro do nosso caderno de obrigações, que a gente chamaria no contrato, primeiro, um novo traçado entre Cascavel e Paranaguá. Lembrando que Cascavel, até conhecem isso, mas já existe o traçado, que é hoje a atual operação da Ferroeste. De Guarapuava a Paranaguá, a gente vai vencer os 2 principais gargalos de todo esse grande projeto. Serra da Esperança, que é uma serra importante, escarpa devoniana ali, e depois a Serra do Mar. Tá aí o André Gonçalves, presidente da Ferroeste, participando hoje, nos ajudando a entender sobre esse projeto que vai mudar, de fato, a história logística aqui do nosso estado. E com certeza nós vamos recebê-lo em outras oportunidades também aqui nos nossos microfones. André, obrigado pela sua presença. E rapidinho, Gê. Muito rápido, antes dele ir embora. Nós temos que ficar à disposição para ele poder vir aqui contar quando ele tiver os problemas na escarpa devoniana e na Serra do Mar. Porque esses problemas poderão ocorrer e já tarda muito essa ferrovia. O Paraná precisa. A gente precisa enfrentar com inteligência e com bastante cuidado as questões ambientais, por isso que a gente fala que é um projeto sustentável. E para finalizar, Eduardo, você colocou bem, a gente tem que pensar o seguinte: o Paraná, através da iniciativa privada, é muito eficiente da porteira para dentro. E o governo do estado entende que a gente precisa prover uma infraestrutura logística adequada para que a gente seja eficiente da porteira para fora. E é isso que nós estamos transformando, trazendo para esse projeto que é a Nova Ferroeste. Obrigado. Muito obrigado, André. Até a próxima. RIC Notícias Opinião para um pouquinho e já volta. Você está ouvindo na Jovem Pan News